Introdução. O cultivo de cogumelos shimeji em blocos acínicos prontos representa uma porta de entrada acessível e gratificante para o fascinante mundo da micologia doméstica. Este guia foi meticulosamente elaborado para desmistificar o processo, focando especificamente nos erros mais frequentes que podem levar ao fracasso, especialmente para aqueles que estão dando seus primeiros passos. Compreendemos que a frustração de ver um cultivo promissor falhar pode ser desmotivadora, e é exatamente por isso que a Fungicasa se dedica a fornecer informações claras e práticas, transformando o que pode parecer complexo em uma experiência gerenciável e recompensadora. Nosso objetivo principal é capacitar você, o iniciante, com o conhecimento necessário para evitar armadilhas comuns. Ao entender as causas por trás dos problemas mais recorrentes, você estará mais preparado para identificar sinais de alerta precocemente e implementar as correções adequadas. Acreditamos que, com as orientações corretas, o cultivo de cogumelos shimeji em blocos acínicos pode ser um processo previsível e altamente produtivo, permitindo que você desfrute de colheitas frescas e saborosas em sua própria casa. Este material não é apenas um manual de o que não fazer, mas sim um companheiro que o guiará passo a passo, garantindo que você aproveite ao máximo cada etapa do seu cultivo. Capítulo 1. Abrir o bloco antes da colonização completa. Um dos erros mais comuns, e infelizmente, mais prejudiciais para iniciantes no cultivo de cogumelos shimeji, é a tentação de abrir o bloco antes que a colonização esteja completa. O bloco acínico que você adquire é um ambiente cuidadosamente preparado, contendo substrato inoculado com o micélio do cogumelo. A colonização é o processo pelo qual o micélio se espalha e consome todo o substrato dentro do saco plástico, formando uma massa branca e densa. Este estágio é crucial para a saúde e o futuro do seu cultivo. Quando você abre o bloco prematuramente, antes que o micélio tenha tido tempo suficiente para se estabelecer completamente, você expõe o substrato ainda não colonizado a uma série de perigos. O principal deles é a contaminação. O ar ao nosso redor está repleto de esporos de fungos competidores e bactérias. Se o micélio do shimeji ainda não formou uma barreira protetora densa, esses contaminantes podem facilmente se instalar no substrato, competindo por nutrientes e, na maioria das vezes, superando o micélio do cogumelo. Isso pode resultar em um cultivo que não produz cogumelos, ou, pior ainda, que desenvolve mofos e outras substâncias indesejáveis. A paciência é, portanto, uma virtude fundamental na micologia. É essencial permitir que o bloco atinja a colonização completa. Você saberá que a colonização está completa quando todo o substrato dentro do saco plástico estiver coberto por uma camada uniforme de micélio branco e fofo. Não deve haver áreas visíveis de substrato escuro ou não colonizado. A aparência deve ser de um bloco enraizado pelo micélio. Resistir à vontade de acelerar o processo e respeitar o tempo de desenvolvimento do micélio é o primeiro passo para garantir um cultivo de shimeji bem-sucedido. Capítulo 2. Pulverizar água direto no bloco. Após a fase de colonização completa e a abertura estratégica do bloco, surge um novo ponto de atenção: a aplicação de água. Um erro comum que pode comprometer o desenvolvimento dos cogumelos shimeji é a pulverização direta de água sobre o bloco ou sobre os primórdios soreabacidoceros. Invenção não magia. Embora a umidade seja vital para o crescimento dos cogumelos, a forma como essa umidade é fornecida faz toda a diferença. Quando a água é pulverizada diretamente sobre o bloco, especialmente em excesso, ela pode criar um ambiente propício para o desenvolvimento de bactérias e fungos indesejados. A superfície do bloco pode ficar encharcada, o que dificulta a respiração do micélio e pode levar ao apodrecimento dos primórdios. Além disso, a água acumulada em gotas pode atuar como um lente, concentrando a luz solar e potencialmente queimando as delicadas estruturas dos cogumelos em formação. Em casos mais severos, o excesso de umidade superficial pode até mesmo diluir os nutrientes essenciais para o crescimento. A maneira correta de manter a umidade necessária para o cultivo de shimeji é através da criação de um ambiente com alta umidade relativa, sem molhar diretamente os cogumelos. Isso geralmente é alcançado pulverizando água nas paredes internas do ambiente de cultivo, como uma estufa improvisada ou um saco plástico maior, ou em um substrato externo que ajude a manter a umidade. O objetivo é que a umidade evapore lentamente, criando um microclima ideal para o desenvolvimento dos cogumelos. Se for necessário umedecer a superfície, faça-o de forma muito leve e indireta, preferencialmente com um borrifador de névoa fina, e evite encharcar. Capítulo 3. Falta de luminosidade adequada, com o bloco colonizado e a umidade controlada. O próximo fator crítico para o sucesso do seu cultivo de shimeji é a luz. Muitos iniciantes subestimam a importância da iluminação, pensando que cogumelos, por não serem plantas, não precisam dela. No entanto, a luz desempenha um papel fundamental não apenas no desenvolvimento dos cogumelos, mas também na sua morfologia e na prevenção de contaminações. Os cogumelos shimeji, assim como a maioria dos cogumelos comestíveis, não realizam fotossíntese. Eles não precisam de luz para produzir energia. Contudo, a luz atua como um sinalizador ambiental, indicando ao micélio que é hora de iniciar a frutificação e direcionando o crescimento dos cogumelos. Uma quantidade insuficiente de luz pode resultar em cogumelos finos pálidos e com crescimento lento. Em alguns casos, a ausência total de luz pode impedir completamente a formação dos corpos de frutificação. Mesmo que o bloco esteja saudável e com a umidade ideal. Por outro lado, a luz também é um aliado na prevenção de contaminações. A exposição a uma quantidade adequada de luz, especialmente a luz natural indireta, ajuda a inibir o crescimento de certos mofos e bactérias que podem competir com o micélio do shimeji. A luz solar direta, no entanto, deve ser evitada, pois pode superaquecer o bloco e danificar os cogumelos em desenvolvimento. O ideal é fornecer luz ambiente, como a de uma janela bem iluminada que não receba sol direto, ou utilizar uma lâmpada de LED de baixa intensidade por algumas horas ao dia. A quantidade de luz necessária é relativamente baixa, mas sua presença consistente é essencial para um cultivo vigoroso e saudável. Capítulo 4.
acúmulo de Q2 e baixa troca de ar após garantir a iluminação adequada. É fundamental voltarmos nossa atenção para a qualidade do ar que circunda o seu cultivo de shimeji. Cogumelos, durante seu processo de respiração, consomem oxigênio e liberam dióxido de carbono, Q2, em um ambiente fechado e sem ventilação adequada. O Q2 pode se acumular a níveis prejudiciais, impactando negativamente o desenvolvimento dos cogumelos e, consequentemente, a sua colheita. O acúmulo excessivo de Q2 é um dos principais motivos pelos quais os cogumelos shimeji podem apresentar deformações, crescimento ou até mesmo a falha completa na formação dos corpos de frutificação. Em concentrações elevadas, o Q2 pode inibir a diferenciação celular necessária para a formação dos cogumelos, levando a resultados insatisfatórios. Imagine o bloco sufocando em seu próprio gás residual. É por isso que a troca de ar, ou a ventilação, é um componente tão vital quanto a umidade e a luz para evitar o acúmulo de Q2. É necessário garantir uma troca de ar regular no ambiente de cultivo. Isso não significa criar correntes de ar fortes que possam ressecar o bloco, mas sim permitir a entrada de ar fresco e a saída do ar viciado. Ambientes menores, como caixas de cultivo ou estufas improvisadas. Isso pode ser feito abrindo as aberturas de ventilação por alguns minutos, algumas vezes ao dia. Se você estiver utilizando um saco plástico maior para cobrir o bloco, pode ser necessário fazer alguns furos adicionais ou abrir o saco periodicamente. Observe os cogumelos. Se eles estiverem crescendo finos e com chapéus pequenos e com fechados, pode ser um sinal de que precisam de mais ar fresco. A ventilação adequada garante que os cogumelos recebam o oxigênio necessário para um crescimento saudável e robusto, resultando em cogumelos bem formados e com bom rendimento. Capítulo 5. Temperatura fora da faixa ideal. A temperatura é um dos fatores ambientais mais críticos e, ao mesmo tempo, mais negligenciados por cultivadores iniciantes de cogumelos shimeji. Assim como qualquer organismo vivo, os cogumelos shimeji possuem uma faixa de temperatura ideal para o seu desenvolvimento. Desvios significativos para mais ou para menos podem não apenas retardar o crescimento, mas também impedir a frutificação e, em casos extremos, levar à morte do micélio. O micélio do shimeji, durante a fase de colonização, geralmente prefere temperaturas um pouco mais elevadas. No entanto, para que ocorra a frutificação, ou seja, o desenvolvimento dos cogumelos propriamente ditos, uma queda na temperatura é frequentemente necessária para sinalizar ao micélio que é hora de produzir os corpos de frutificação. A faixa ideal para a frutificação do shimeji costuma variar entre 15 graus C e 20 graus C, embora algumas variedades possam ter preferências ligeiramente diferentes. Temperaturas consistentemente acima de 25 graus C podem inibir a frutificação e favorecer o crescimento de contaminantes. Por outro lado, temperaturas muito baixas, abaixo de 10 graus C, podem desacelerar drasticamente o metabolismo do micélio, impedindo o desenvolvimento dos cogumelos ou resultando em cogumelos pequenos e de má qualidade. Para garantir que seu cultivo permaneça dentro da faixa de temperatura ideal, é importante monitorar o ambiente onde o bloco está alojado. Evite colocar o bloco perto de fontes de calor direto, como radiadores ou janelas ensolaradas, e também em locais sujeitos a correntes de ar frio. Em climas quentes, pode ser necessário o uso de um ventilador para circular o ar e ajudar a dissipar o calor, ou até mesmo um pequeno aquecedor em ambientes muito frios. Manter um termômetro próximo ao bloco é uma prática simples, mas extremamente eficaz para acompanhar as flutuações e intervir quando necessário. A estabilidade térmica, dentro da faixa adequada, é um pilar para um cultivo de sucesso, permitindo que o micélio se desenvolva de forma saudável e produza cogumelos de boa qualidade. Capítulo 6. Cortes profundos ou incorretos no plástico. Uma vez que o bloco batima só em bantuões, corretas pelo macio medido nosso é o samba. Um cultura de shimeji atingiu a colonização completa e você está pronto para iniciar a frutificação. A forma como você interage fisicamente com o saco plástico, que contém o substrato, é crucial. Um erro comum que pode levar ao fracasso do cultivo é a realização de cortes no plástico de maneira inadequada. A maneira como você abre o bloco para permitir a saída dos cogumelos tem um impacto direto na sua saúde e no seu desenvolvimento. O saco plástico que envolve o bloco de substrato não é apenas uma embalagem. Ele serve como uma barreira protetora contra contaminações externas e ajuda a manter a umidade ideal. Durante a fase de colonização, quando chega a hora de induzir a frutificação, é necessário criar aberturas para que os cogumelos possam emergir. Cortes muito grandes, profundos ou em locais indesejados podem comprometer essa proteção. Se o corte for excessivamente grande, ele expõe uma área maior do substrato à contaminação do ar, permitindo que esporos de fungos competidores ou bactérias prejudiquem o crescimento do micélio do shimeji. Além disso, aberturas muito amplas podem dificultar a manutenção da umidade relativa necessária para a frutificação. A técnica correta geralmente envolve a realização de cortes pequenos e estratégicos. Em muitos casos, um simples X ou uma pequena incisão em forma de caramelo na parte superior do bloco é suficiente. O objetivo é permitir que os primórdios surjam através dessas aberturas, mas sem expor desnecessariamente o interior do bloco. Se o seu bloco de shimeji vier com instruções específicas de corte, siga rigorosamente. Em geral, prefira cortes menores e mais controlados. Se um corte inicial parecer pequeno demais, lembre-se que o micélio é resiliente e os cogumelos encontrarão um caminho. A precisão e a contenção ao fazer os cortes são essenciais para proteger seu cultivo de contaminações e garantir que a umidade seja mantida de forma eficaz, promovendo um desenvolvimento saudável dos cogumelos. Capítulo 7. Tratar o cultivo como planta. Um equívoco comum que pode levar a resultados decepcionantes no cultivo de cogumelos shimeji é a tendência de tratá-los como se fossem plantas. Embora ambos sejam organismos vivos e necessitem de condições ambientais específicas para prosperar, as suas necessidades e ciclos de vida são fundamentalmente diferentes. Compreender essas distinções é crucial para evitar erros que podem comprometer seu cultivo.
As plantas, por exemplo, realizam fotossíntese, utilizando a luz solar para converter dióxido de carbono e água em water em energia. Elas também absorvem nutrientes do solo através de raízes extensas e geralmente precisam de regas frequentes e diretas. Os cogumelos, por outro lado, são fungos. Eles não realizam fotossíntese e não possuem raízes verdadeiras. Em vez disso, utilizam um sistema de filamento chamado micélio para absorver nutrientes de um substrato orgânico. A sua necessidade de água é satisfeita principalmente pela umidade do ar, e a luz, como vimos, serve mais como um sinalizador do que como fonte de energia. Tratar um bloco de cogumelos como um vaso de plantas, regando-o excessivamente, ou expondo-o à luz solar direta, pode ser prejudicial. A abordagem correta para o cultivo de cogumelos shimeji envolve a criação de um ambiente controlado que imite as condições naturais ideais para a frutificação. Isso significa focar na manutenção da umidade relativa do ar, na ventilação adequada para a troca de gases e na iluminação indireta, em vez de tentar regar o bloco ou expô-lo ao sol. Entender que o bloco de substrato é o solo e o corpo do cogumelo, e que as condições ambientais são os fatores primordiais para o seu desenvolvimento, permitirá que você adote as práticas corretas e evite os erros comuns associados a uma compreensão equivocada das necessidades dos fungos. Capítulo 8. Manuseio sujo e contaminações. A higiene é um pilar fundamental em qualquer processo de cultivo de cogumelos, e o cultivo de shimeji em blocos acênicos não é exceção. Um dos perigosos que um iniciante pode cometer é o manuseio descuidado e a falta de atenção à limpeza, o que abre as portas para contaminações que podem arruinar todo o seu esforço. Lembre-se que o bloco acênico é um ambiente estéril, e qualquer introdução de micro-organismos indesejados pode competir com o micélio do shimeji Limamor. Ao seu fracasso, o ar que respiramos, as superfícies com as quais entramos em contato e até mesmo nossas próprias mãos carregam uma infinidade de esporos de fungos, bactérias e outros micro-organismos. Ao manusear o bloco de shimeji, seja para abrir, pulverizar ou colher, é essencial adotar práticas de higiene rigorosas. Isso inclui lavar bem as mãos com água e sabão antes de tocar no bloco, e se possível, usar luvas descartáveis. Se você estiver trabalhando em um ambiente onde a esterilidade é crítica, como um laboratório, o uso de álcool isopropílico para desinfetar superfícies e ferramentas é recomendado. No entanto, para o cultivo doméstico, a limpeza minuciosa das mãos e a escolha de um local de cultivo limpo já fazem uma grande diferença. As contaminações mais comuns em blocos de cogumelos incluem morfos de cores variadas, verde, preto, rosa, e o desenvolvimento de Gunchou, bactérias, que podem causar manchas pegajosas e mal cheirosas. Essas contaminações competem por nutrientes como o micélio do shimeji, enfraquecendo-o e, na maioria das vezes, impedindo a produção de cogumelos saudáveis. Se você notar sinais de contaminação, como cores estranhas, texturas viscosas ou odores desagradáveis, é importante agir rapidamente. Em muitos casos, um bloco contaminado deve ser descartado para evitar a propagação de esporos para outros cultivos. A prevenção, através de um manuseio limpo e cuidadoso, é sempre a melhor estratégia para garantir a saúde e a produtividade do seu cultivo de shimeji. Capítulo 9. Ignorar o cheiro do bloco. O olfato é um sentido poderoso, capaz de nos alertar sobre perigos e mudanças no ambiente. No contexto do cultivo de cogumelos shimeji, o cheiro do bloco pode ser um indicador surpreendentemente confiável da saúde do seu cultivo. Ignorar os sinais olfativos, especialmente quando eles indicam algo incomum, é um erro que pode levar à perda de todo o seu trabalho. Assim como a higiene visual é importante para identificar contaminações, a higiene olfativa é uma ferramenta complementar essencial. Um bloco de shimeji colonizado e saudável deve ter odor característico, geralmente descrito como terroso, levemente adocicado ou semelhante a cogumelos frescos. É um cheiro limpo e agradável. No entanto, se o seu bloco começar a exalar um odor forte e desagradável, como amônia, vinagre, mofo rançoso ou qualquer outro cheiro pútrido, isso é um sinal de alerta claro de que algo está errado. Esses odores geralmente indicam a presença de bactérias ou fungos contaminantes que estão decompondo o substrato de forma indesejada. O micélio do shimeji pode estar sendo superado por esses invasores, ou o próprio substrato pode estar em processo de deterioração ao notar um cheiro incomum e desagradável. É crucial investigar. Verifique visualmente o bloco em busca de sinais de contaminação, como descolorações, manchas viscosas ou crescimento de mofo. Se o cheiro for forte e persistente, e especialmente se houver sinais visuais de contaminação, a melhor ação geralmente é descartar o bloco. Tentar salvar um bloco severamente contaminado é arriscado, pois os micro-organismos patogênicos podem ter se espalhado por todo o substrato e podem afetar outros cultivos, ou até mesmo o ambiente de cultivo. Prestar atenção ao cheiro do seu bloco é uma forma simples e eficaz de detectar problemas precocemente, permitindo que você tome medidas corretivas ou preventivas antes que seja tarde demais.